No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre por que Ferrarese, Galopo e Nahuel Bustos jogam tão pouco no São Paulo. Bora te atualizar também sobre Miguelito, o boliviano do Santos que já foi pretendido por vários clubes no Brasil e no exterior. E Davi Luiz, que história é essa de que ele pode jogar no Atlético Mineiro? Tem ainda informação importante no Flamengo. João Gomes vai ser assistido de perto por olheiros de um time grande do futebol alemão. Para completar as últimas do mercado, novo contrato de Rony. Quanto é que o Rony vai ganhar a partir da renovação de contrato fechada nessa quarta-feira? Por último, mas não menos importante, novidades sobre os name rights da Arena do Galo e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Só queria fazer dois pedidos. Primeiro, para assistir ao vídeo até o fim, se curtir, apertar o botãozinho de joinha, deixando o like. Segundo, para se inscrever no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, que me garantiu uma boa grana na terça-feira. Quero contar para vocês o que aconteceu. Tava rolando o jogo de vôlei, Brasil e Japão. As meninas do Brasil perderam o primeiro set. Peguei e apostei R$ 300 na vitória do Brasil. O Brasil venceu por 3-2, sofri bastante, mas embolsei R$ 639. Também nessa terça-feira apostei que o Chelsea venceria o Milan, pois R$ 100 voltaram 180 na quarta-feira, no jogo entre Corinthians e Flamengo. Prometo fazer algumas apostas e queria já dividir com vocês as cotações para vocês também terem a oportunidade de se dar bem. Vitória do Corinthians pagando 3,35, o empate paga 2,95 e a vitória do Flamengo paga 2,30. Você tem palpite? Então já entra agora mesmo na Bet7k, faz seu cadastro e começa a apostar, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras revelou nessa quarta-feira o motivo do sumiço do Twitter dele. Você vai lembrar que nessa terça-feira o Twitter do Palmeiras deixou de existir. E a campanha é super bacana. Eu tinha contado para vocês na manhã dessa quarta que não tinha nada a ver com ação hacker. O que rolou foi que o Palmeiras decidiu sumir com o seu Twitter do ar para dar visibilidade à busca por crianças desaparecidas. Tomara que o Palmeiras tenha conseguido conscientizar bastante gente. Campanha e iniciativa muito legais. Por falar no Palmeiras, quero contar sobre o rival. Torcedores do Corinthians fizeram um foguetório durante toda a madrugada de terça para quarta-feira na frente do hotel do Flamengo em São Paulo. A ideia era fazer com que os jogadores do Corinthians, ou melhor, do Flamengo, dormissem mal ou não dormissem e tivessem prejuízo no jogo. Mas queria contar para essa galera que gosta de soltar fogos de artifício na frente de hotéis que os jogadores dormem durante o dia, não é um problema. Isso certamente não causa prejuízo. Vai prejudicar você que foi lá, gastou dinheiro, perdeu a noite de sono, enfim. Cada um é cada um, né? Bora falar sobre a minha Portuguesa? Notícia bem bacana. Portuguesa foi ao Allianz Parque nessa quarta-feira e venceu o Palmeiras em plena casa alviverde 3-2, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. No jogo de ida no Canindé, empate 1-1, Lusa conseguiu a vitória e está entre os 4 melhores. Os gols da Portuguesa marcados por Paraíso, Mineiro e Misael. Você ainda vai ouvir falar bastante sobre o centroavante Paraíso. Mais uma da Lusa. Bora contar que 2 jogadores importantes ao longo da temporada não ficarão para 2023. O lateral direito Luiz Ricardo, que era o capitão do time, e Luan, ex-jogador do Palmeiras, que esteve no título do Paulista da 2 e voltou para a reta final da Copa Paulista. Eles foram notificados que não terão seus contratos renovados. Os vínculos se encerraram depois da Copa Paulista e eles estão em busca de novos clubes. Reformulação grande. Eu havia contado para vocês que poucos jogadores vão permanecer para o time de 2023 que disputa a elite do futebol estadual. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Atlético Mineiro com boa notícia. Pela manhã contei para vocês uma notícia ruim. O Galo sofreu uma punição da FIFA, o famoso transfer ban, e está impedido de registrar novos atletas até que resolva uma pendência com o River Plate, pendência de mais ou menos 2 milhões de euros. A boa notícia vem agora, o Atlético acaba de anunciar a venda de mais um name right ligado a seu estádio. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, faz um tempão que a MRV comprou os name rights da Arena. Não é verdade, a Arena MRV, enfim. O que o Galo está fazendo é vendendo outros setores, no caso os pavimentos, o piso 1, piso 2, piso 3. Já havia vendido o primeiro piso para a Brahma, já havia vendido o segundo piso para a ArcelorMittal e o terceiro piso acaba de ser comercializado com o Banco Inter, que é mais uma propriedade da família Menin, banco dos mais importantes desses bancos digitais recentemente lançados, o Banco Inter que tem como CEO, inclusive um membro da família Menin.
Com essa grana e com mais esse pavimento vendido, a Arena MRV vai conseguindo receitas novas para baratear ou para diminuir todo o investimento feito por conta de uma série de contrapartidas exigidas pela prefeitura. Foram quase 150 milhões de reais que não estavam planejados com gastos na obra ou nas obras próximas do estádio por conta de exigências da prefeitura. Bora mudar de assunto e falar a respeito de João Gomes. O volante do Flamengo vai ser assistido com olhos muito atentos por observadores do Bayer Leverkusen. O time alemão já enviou um representante que vai assistir a primeira partida final contra o Corinthians nessa noite, fica no Brasil para ver o jogo contra o Atlético Mineiro e só volta à Alemanha depois da partida de volta da Copa do Brasil marcada para a próxima quarta-feira. O Bayer Leverkusen está em busca de um substituto para Arangues, o chileno que está um tempão por lá, e só não se sabe ao certo quando é que o Arangues vai embora, se vai em janeiro ou se em julho, quando se encerra o contrato. E a ideia do Leverkusen é encontrar um substituto. O nome do João Gomes foi bem avaliado pelo Xabi Alonso, novo técnico do Leverkusen. De qualquer maneira, os dirigentes do clube alemão enviaram olheiros para assistirem de perto ao João Gomes. Se ele agradar, pode pintar uma proposta de 15 milhões de euros ou mais ou menos 77 milhões de reais. Essa informação foi divulgada primeiro pelo pessoal do GE. Só para arrematar, João Gomes, que já vem sendo observado, analisado e cobiçado por clubes grandes do futebol europeu. O nome dele já havia sido atrelado a Real Madrid, Liverpool, entre outros. Bora aproveitar que eu falei sobre futebol internacional e contar que o Wallace, volante revelado no Grêmio e que quase foi parar no Flamengo nas duas últimas janelas, se envolveu num acidente de carro muito feio. O carro dele capotou, chegou a pegar fogo, uma Audi RS6. O jogador estava em Veneza no caso, e precisou ser levado ao hospital, felizmente sem grandes ferimentos. Pode ser até que ele entre em campo na partida desse domingo entre a Udinese e um adversário do campeonato italiano. Estou procurando aqui contra o Torino. Felizmente nada de mais grave, exceto pelo susto. O Audi praticamente todo perdido, PT, e tempo estava nublado, mas sem chuva, nada, enfim, mais explicações a gente deve ter com os desdobramentos das investigações. Para sorte geral, ninguém se feriu, inclusive o atleta. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que fechou nessa quarta-feira a renovação do contrato com o Rony. Eu havia contado para vocês que já tinha existido uma primeira conversa, mas faltava a segunda. E essa segunda ocorreu nessa quarta-feira de feriado. A boa notícia para todos é que o Rony renovou. Por que para todos? Porque o Rony passa a ter um salário maior, o Palmeiras ganha mais um ano de contrato com o Rony e dessa maneira não se corre o risco de perder o atleta. Rony, que passa a ganhar o mesmo patamar financeiro de Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Ele chegou ganhando no Palmeiras 400 mil reais por mês. Na temporada passada houve um reajuste e seu salário saltou para 600 mil mensais. O novo salário do Rony é pouco superior a 1 milhão de reais por mês. Exatamente o mesmo que ganham o Gomes e o Rafael Veiga, que recentemente tiveram seus contratos prorrogados. E foi também por causa das questões salariais que o Scarpa acabou não ficando. Scarpa absolutamente decisivo. É bem verdade, tinha o sonho de jogar na Europa. Esse era um sonho que ele nutria há bastante tempo, mas ganhava 600 mil por mês. E ele havia pedido para o Palmeiras, para permanecer, que se tivesse um vencimento um pouco superior ao Veiga e ao Gomes. O Palmeiras relutou, entendia que talvez ficasse muito caro. Apareceu uma proposta do Nottingham Forest e o Scarpa já assinou pré-contrato, se muda no fim da atual temporada. Já o Rony, que tinha contrato até 2025, estendeu esse vínculo até 2026. Bora falar agora sobre Davi Luiz. Site Futebol Interior trouxe uma informação que deu uma agitada nos bastidores, tanto para rubro-negros quanto para atleticanos. É que, de acordo com a apuração do site, o Atlético Mineiro tem a intenção de ficar com o Davi Luiz para 2023. Você sabe que o zagueiro titular do rubro-negro tem contrato somente até 31 de dezembro. E o Flamengo decidiu que só vai conversar sobre uma prorrogação do contrato no fim da temporada, depois das decisões da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Copa do Brasil terá seu campeão definido em uma semana, já a Libertadores apenas no dia 29 de outubro, quando o Flamengo e o Atlético Paranaense se enfrentam em jogo único. Fui checar essa história do interesse do Atlético Mineiro no Davi Luiz. Conversei com uma pessoa muito próxima do zagueiro. A pessoa me disse o seguinte: Monza da Itália e um time do Catar fizeram propostas oficiais, mas nenhuma delas conseguiu agradar ao Davi Luiz, que já havia recusado ofertas na metade do ano. Davi gostaria de permanecer no Flamengo e espera ansiosamente por uma proposta dos dirigentes do Fla. Sobre o Atlético, abre aspas, de olho o Atlético está, mas não tem nada concreto,
fecha aspas. O que essa pessoa com quem conversei quer dizer? Não há proposta, não há uma conversa um pouco mais avançada, e em algum momento houve um contato. E aí, como é que tá a situação do Davi Luiz? Tá ganhando quanto? Vai renovar? Ah, tamo de olho aqui, tá? E morreu por aí. A história não foi adiante. É possível que em breve, nos próximos dias, com alguma definição do Flamengo, o Atlético possa se tornar um candidato real para contratar o Davi Luiz. Por enquanto, não é. Davi tem jogado muita bola, especialmente nos grandes jogos contra adversários de peso. O Davi tem se saído muito bem. Foi assim, por exemplo, contra o Caleri, contra o Hulk e em outros duelos individuais recentemente vencidos pelo zagueiro ex-seleção brasileira. Quero falar agora sobre um boliviano que está arrebentando, pelo menos no mercado. Eu me refiro a Miguelito, jogador de 18 anos de idade, é um meio atacante que veste a camisa do Santos, e ele estreou profissionalmente na vitória por 4-1 contra o Juventude. Ainda muito cedo, muito precoce, teve poucos minutos, está em fase de adaptação, tudo muito novo. Mas o que eu queria contar para vocês é que antes de se tornar profissional e estrear pelo time de cima, ele já havia encantado a muita gente. A história é curiosa e começa lá atrás, quando num amistoso entre jogadores bolivianos e a categoria de base do Santos no Sub-13, esse menino, o Miguelito, havia arrebentado. O time dele perdeu por 6-1, mas o único gol da seleção boliviana, não era uma seleção, de um combinado boliviano, foi marcado pelo Miguelito, que driblou todo mundo, arrebentou com o jogo, a ponto de os dirigentes santistas já naquele momento já iniciarem uma negociação. Eles foram avisados na oportunidade que o Palmeiras também tinha conversas bem avançadas, porque alguns dias antes, esse mesmo combinado havia enfrentado o Palmeiras e chamado demais a atenção do João Paulo Sampaio. E essa foi só a primeira de algumas tentativas do João Paulo Sampaio de levar o Miguelito para o Verdão. Acabou que não rolou, o Miguelito se manteve fiel ao Santos, mas recentemente havia necessidade que ele completasse 18 anos de idade para poder estrear no time de cima, sob o risco de o Santos perder o jogador. Flamengo, Real Madrid, outros clubes do Brasil e também de fora assediaram o atleta que fez valer sua palavra, se manteve no Santos, completou 18 anos e agora com o contrato estendido, com tudo garantido, vai ser bastante utilizado e tem tudo para ser muito bom jogador. Enorme futuro para esse meia. Se você ainda não assistiu, prepare-se, tenho certeza que você vai curtir. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Por que Rogério Ceni não tem utilizado, como se imaginava, 3 atletas recentemente contratados? Zagueiro Ferrarese, meio atacante, um meio campista Galopo e o atacante Nahuel Bustos. Eles têm jogado muito pouco, daqui a pouco eu dou as explicações. Bora contextualizar. Ferrarese, 23 anos de idade, contratado do Grupo City, só esteve em campo 5 vezes desde que chegou. Ele não joga uma partida pelo time principal desde 11 de setembro, ou seja, há um mês, foi num clássico contra o Corinthians. O Galopo até tem jogado um pouco mais, já são 15 jogos. Só que não é titular justamente desde daquela partida contra o Corinthians no dia 11 de setembro. Nahuel Bustos, 4 jogos, 1 gol marcado, não saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos. Rogério Ceni tem preferido, por exemplo, colocar o Marcos Guilherme do que colocar o Nahuel Bustos, que já foi super destacado no futebol argentino, se mudou para o Manchester City, é jogador de futebol europeu, mas tem atuado muito pouco por aqui. Entre os dirigentes há a certeza de que os estrangeiros têm sido pouco usados, porque não foi o Rogério Ceni quem os indicou. O Rogério fez uma série de pedidos ao longo do ano e vários não foram atendidos. Rogério Ceni, por exemplo, queria porque queria o Romarinho, queria outros jogadores e o São Paulo entendia que esses jogadores pedidos pelo Rogério não teriam a mesma qualidade desses 3. Pois bem, com a contratação, ainda que por empréstimo do Ferrarese e do Bustos e em definitivo do Galopo, Rogério Ceni, na visão dos dirigentes do São Paulo, está dando troco, colocando os atletas para jogar muito menos do que se imaginaria. E quem perde é o São Paulo, que acaba tendo atletas de boa qualidade, esses 3 são bons jogadores, sendo utilizados com uma frequência muito menor do que aquela que todo mundo previa. E você, de que lado está dessa história do Rogério Ceni, que tem dado pouco espaço para os estrangeiros, ou da diretoria que está desapontada com o aproveitamento do trio? Usa espaço para comentários, também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra um pouco mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau!